Olha, hoje eu quero falar de uma coisa que vai mexer muita coisa aí dentro de você, assim, de amiga pra amiga, tá? Eu quero falar sobre escolher um marido de forma racional e não espiritual. Eu acredito que se Deus te deu um cérebro, é pra você usar. Vamos conversar sobre isso? E se você é novo aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Laisa Souza, sou médica, sou esposa do Rafael, mãe do Joseph e do Noah. Tenho também formação em hipnose clínica, então eu amo estudar sobre funcionamento da mente, sobre padrões, mas também sou filha de Deus e amo falar sobre a palavra, sobre fé. Então, seja bem-vindo. Eu sei, é complexo, mas entender isso mudou muito a minha forma de olhar para as coisas e a forma que eu escolhi o meu marido. Por quê? Não é porque eu me achei melhor ou nada do tipo, mas eu olhei os frutos. Se você olhar as pessoas ao seu redor hoje, as pessoas com que você convive, qual é o fruto? Como é o casamento delas? Chegou um momento que eu percebi que eu tinha essa crença enraizada dentro de mim, dos dramas que eu tinha assistido e das coisas que eu tinha visto, dos filmes, e eu só transferi isso para uma forma mais espiritualizada e assistindo os testemunhos e tudo, de entender que eu seria um instrumento de transformação na vida da pessoa. Tem gente que fala namoro evangelístico, um relacionamento que você vai converter o outro, mas muitas vezes não é só sobre converter. É sobre realmente ser a fonte de transformação. A gente escuta muito, pelo menos eu já ouvi várias vezes, que a mulher transforma o homem. E eu vejo várias mulheres ao meu redor, pacientes também. E eu tinha essa ideia de que, uma forma de ego, sabe? De você querer pegar um homem que tá inacabado ali, que você vê potencial, e transformar ele num grande homem para você ser a mulher que fez, sabe? Gente, pena. E assim, eu sempre gostei de ouvir muitos testemunhos. Eu acho que testemunho ajuda muito a gente a fortalecer a nossa fé. A gente vê as diferentes formas de Deus trabalhar. Eu amo ouvir testemunhos. Mas na área afetiva, especificamente sobre relacionamentos, chegou um momento que eu percebi que assistir esses testemunhos onde a pessoa tinha sofrido muito, tinha passado por mil e uma coisas, mas ela tinha escutado que era a vontade de Deus, que era de Deus, e ela resistiu, e ela permaneceu, e Deus honrou. E chegou um momento que eu me vi desejando isso, sabe? Do mesmo jeito que nas novelas, nos dramas, onde que teve vários obstáculos e várias coisas aconteceram, mas no final das contas, sabe? Tudo ficou bem. Só que na vida real, não é assim que funciona. Não é como nos filmes. E na vida da igreja também não. E o que você vê, o fruto que eu tenho visto dessa crença, desse comportamento de mulheres que têm se sacrificado, que têm doado tudo para poder orar, pagar preço, fazer campanha para os namorados. Aqui eu tô falando de namorado. Depois de casado já é outro contexto. Eu não vou entrar nesse aspecto agora. Tô falando no momento antes de escolher. Porque existem várias pessoas que escolheram uma pessoa complicada, uma pessoa em uma situação complicada para se casar, porque acreditavam que essa era a vontade de Deus para a vida delas. E amém, cada um entende qual é a vontade de Deus para sua vida e escolhe. Mas o convite que eu quero te fazer, você que está solteira, você quer, porque eu acredito que Deus nos dá o poder de escolha. Deus nos deu o livre-arbítrio pra gente escolher se a gente quer passar por esse sacrifício, porque muita gente, como eu tô falando, absorve de forma subconsciente essa ideia de que a vontade de Deus, às vezes Deus botou essa pessoa na minha vida para eu poder ser a fonte de transformação. E às vezes é só a nossa carência que tá falando, só as nossas crenças de acreditar que não tá tendo homem suficiente no mundo, que é melhor eu pagar o preço por esse aqui, que já tá aqui, eu não quero mais esperar, eu não quero pagar o preço de me transformar, de mudar a minha mentalidade, de mudar quem eu sou mesmo, para eu poder conhecer pessoas novas, mudar o meu ambiente. Eu não quero pagar esse preço e eu prefiro pagar o preço que é mais bonito, é mais santo, de me sacrificar, de pagar preço de oração, de pagar preço de campanha, por pessoas que não querem,
Deus não obriga ninguém a mudar. Eu vi mulheres que passaram anos orando, fazendo campanha, esperando o dia que Deus ia transformar aquele homem e botar na vida dela. E acabou a vida sozinha, porque Deus não obriga ninguém a mudar quem não quer mudar. Ou pior, aquelas que pagaram preço e oraram e tiveram uma mudança ali momentânea, a pessoa, né, até foi pra igreja e tudo, mas o padrão de sacrifício que ela começou no namoro permaneceu durante todo o casamento e passa anos e anos em diferentes situações, mas continua ali naquele processo com o marido, uma vida de sacrifícios. Eu não acredito que seja isso que Deus tem pra ninguém. Deus nos dá o poder de escolha. Você escolhe ter um marido pra você chamar de cruz. Eu vejo assim, várias mulheres que, até naquela época que a música Mapa do Tesouro estourou, a Gisele Nascimento falando do marido dela e cantando a música, e no final das contas ela não aguentou e acabou divorciando depois de anos. Mas e várias pessoas cantando que o marido era a cruz, não despreza a sua cruz. Não, a cruz de Cristo é nossa. É cada um carregando a sua cruz, e você vai escolher um homem que carrega a cruz dele e vai os dois carregando a própria cruz debaixo do jugo de Cristo, que é leve. Jesus já pagou todo o sacrifício, toda dor na cruz por nós. A gente vai passar por situações, claro, na vida a gente vai ter aflições, mas uma das minhas orações era sempre: Deus, assim como matérias na faculdade, você tem aquelas matérias que são obrigatórias e você tem aquelas que são optativas. E eu falava: Deus, os processos que forem obrigatórios eu quero, esses eu quero, que eu vou ter que passar, e o Senhor sabe que eu preciso, que é para minha transformação, que é para o meu melhor, para eu me tornar quem o Senhor me criou para ser, eu quero. Mas os processos que são optativos, eu passo. Eu passo. Aqueles assim que eu não sou obrigada a passar, eu não tô querendo não, sabe? E porque tem muito processo que foi a gente que se colocou. Não foi Deus que nos pediu pra estar ali, sabe? Às vezes Deus tinha um relacionamento maravilhoso pra você, que vai ser leve, que vai ser gostoso, que vai ser bom, sabe? E você tá escolhendo a cruz. Quando Jesus mandou você escolher um líder, um cabeça, a Bíblia fala que o marido vai ser o cabeça da mulher. E aí você, ao invés de... Pense, a responsabilidade que é você escolher um homem que vai ser o seu cabeça. Aí um monte de mulher escolhe a cruz e depois não consegue se submeter. Como é que você vai se submeter a uma pessoa que você não confia, que você não confia nas decisões, que você não confia no jeito dele de conduzir a própria vida? E você está se sacrificando para poder transformar essa pessoa. Porque muitas vezes não é só sobre converter, não é só sobre mudar questões espirituais, é sobre caráter. É sobre comportamento, é sobre estilo de vida, a forma dessa pessoa olhar a vida. E você não concorda, não funciona pra você, mas você acredita que através da sua influência, do seu agir, essa pessoa vai mudar. Talvez até mude. Mas a quantidade de mulher depressiva, doente, cansada, frustrada, porque não foi esse o papel que Jesus nos chamou. A palavra diz que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E você tem um monte de mulher disposta a amar e se sacrificar, a dar a vida pelos maridos, quando não foi isso que Deus te chamou para fazer. A gente foi criado de formas diferentes. Homem e mulher foram criados de formas diferentes, com resistências diferentes, para cumprir papéis diferentes. Então, se eu inverto isso, eu tenho o que você vê na maioria das igrejas, que você vê ao seu redor hoje em dia. Mulheres cansadas, adoecidas, porque estão fazendo um sacrifício e carregando um peso que não era para elas carregarem. Então, você que é solteira, olha para essa situação e pensa: é isso que eu quero? Você pode escolher aquela pessoa que você vai pagar o preço, que você vai chorar, que você vai fazer campanha e Deus vai transformar a vida dela. Ou você pode escolher alguém que já foi modelado por Deus, que já passou pelos processos, que vai continuar. A gente, até a volta de Cristo, tá todo mundo sendo transformado. Mas uma pessoa que você vai conseguir ter um relacionamento leve, uma pessoa que vai te amar, vai te respeitar. Porque o que você vê de mulher que viu desde o namoro que os caras tratavam mal, e às vezes até essa pessoa vai pra igreja, mas continua com esse comportamento ruim, te tratando de forma horrível. E você passa a vida inteira pagando preço
Se você podia escolher alguém que ia ser o seu cabeça, alguém que ia trazer paz para sua vida. Gente, não tem coisa melhor na vida do que você ter uma pessoa que alivia os seus pesos. Minha mãe sempre costuma falar isso a respeito de Rafael. E é uma das características que eu mais amo no meu marido e que eu mais agradeço a Deus. É você ter uma pessoa que alivia os seus pesos. Que ao invés de te trazer mais peso, mais coisa para você resolver, porque a pessoa não dá conta. Quão melhor é você ter um homem que assume a postura dele, que o sacrifício vai ser dele. A parte mais difícil do relacionamento, de carregar a família, vai ser dele. E você pode descansar no seu papel de esposa. Não tem coisa melhor que isso. Então você que é solteira, use a sua mente. Escolha a partir do seu racional. Não deixe que as suas emoções, esses testemunhos que você ouviu, essa crença de que você vai ser um instrumento de Deus. O homem já traía todas as mulheres, as namoradas, até a esposa, porque tem um monte de homem divorciado dentro da igreja, mas eles são as vítimas, são os alecrins dourados que não fizeram nada, mas né, a esposa era uma péssima esposa e enfim. Escolha um relacionamento leve, porque o padrão que você começa no namoro, a forma como você começa é normalmente a forma que vai continuar durante o casamento. E claro, Deus pode fazer, Deus pode transformar, se a pessoa quiser, assim, existem várias histórias de transformação. Mas a minha pergunta pra você hoje é, você quer um marido pra chamar de cruz? Você quer ter um marido pra chamar de líder? Você quer alguém que vai aliviar os seus pesos ou que vai trazer mais peso para você viver uma vida pagando preço de oração, de campanha, para essa pessoa mudar, que Deus vai respeitar o livre-arbítrio dela e ela só vai mudar no dia que ela quiser mudar. Porque quem não quer mudar, nem Deus muda. Entendeu? Então, o meu conselho para você é: avalia quais são as crenças que você tem acreditado na hora de escolher relacionamento. São tantos jargões espirituais que a gente vai absorvendo e a gente vai só repetindo e não para refletir a respeito das coisas. Até alguém falando, mas tem uma coisa errada aí, sabe? Me lembro do dia que eu me peguei olhando para os meus pastores e né, os pastores da época, não veio a casa, já participei de várias igrejas, não vou falar qual foi. E eu percebi que eu estava desejando. Eles tinham uma história complexa e tal, e de transformação no relacionamento. E eu me percebi olhando e desejando aquilo. Mas depois, quando eu parei para analisar, eu falei, mas o relacionamento deles está muito longe daquilo que eu quero. A forma que ele trata ela, Deus me livre de ter um marido assim. Nunca que eu ia querer, sabe? E às vezes a gente não para ser crítico em relação às coisas. A gente só vai na emoção, porque eu cresci assistindo novela da Globo e é aquela coisa do vilão contra o mocinho. Só que na vida real, as coisas são muito diferentes. E novamente, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Deus não vai te obrigar a casar com quem você não quer casar porque é a vontade de Deus. Não! Escuta aquilo que está dentro do seu coração. Uma vez uma amiga me falou o testemunho dela e assim, eu fiquei muito triste por ela. Ela permaneceu fiel ao sim dela, mas eu lembro que ela me escreveu dizendo que ela lembra, antes do casamento, de escrever falando, Deus, essa não é a pessoa que eu quero, mas eu aceito porque é a tua vontade. E aí, anos depois, na época que eu comecei a gravar lives e falando, e foi uma época que ela estava também lendo outras coisas, e Deus falou com ela e disse que não foi ele que tinha dito, ela que escolheu, foi a carência dela, aquilo que ela tinha passado, as crenças religiosas, imagina isso. Então, o intuito desse vídeo é justamente abrir os seus olhos, porque talvez, assim como eu, assim como milhares de mulheres que eu conheço, que eu já ouvi histórias, você tá esperando que talvez vai aparecer um homem, porque tá tão difícil de achar homem, e aí quando aparece alguém, não, vai que Deus transforma, vai que Deus escolheu ele para ser a fonte de transformação. Não vai nisso não, que vai dar ruim, entendeu? Ora, se você quiser casar com essa pessoa, se você vê qualidades nela, se você vê um caráter, se a forma que ela te trata, sabe? Se você vê alguém que você vai ter paz para ser o líder, para ser o seu líder, lembra sempre disso. Eu lembro que uma amiga me falava, Laís, você escolhe demais. Eu falei, mas eu tô escolhendo na minha cabeça. Mas demorou muito até eu entender isso, tá? Quebrei muita cabeça. Foi muita crença quebrada até eu entender que eu estava escolhendo a minha cabeça.
E eu precisava escolher alguém que eu confiasse nas escolhas. Quando você olha para a vida desse homem, os planos, porque às vezes a pessoa tem planos maravilhosos, mas na vida dele, na prática, o que ele já tem de execução? Aquilo que ele fala condiz com o que ele vive, com o que você vê na vida dele, com os frutos dele? Ou é só coisas mirabolantes da cabeça? Sabe? Quando você olha para a vida dessa pessoa, o trajeto dela até aqui, o que ele tem de fruto? O que você vê na vida dessa pessoa que te dá confiança para você? Não, eu confio a minha vida, as minhas escolhas para essa pessoa. Você teria coragem? Você confia na forma dela de escolher? A partir do que você vê, dos frutos que você vê na vida dela, você confiaria uma decisão importante da sua vida a essa pessoa? Porque senão, não casa, não tem como você casar com uma pessoa que você não vai confiar, porque essa pessoa, diante de Deus, é para ser o seu cabeça. E novamente, Deus não te chamou para viver uma vida de sacrifícios por ninguém. Quem deve ser, mulheres, quem deve se sacrificar como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela são os homens. Você não foi criada para isso. E se você decide viver isso, entenda que você vai adoecer. Pode demorar mais tempo ou menos tempo, mas você vai adoecer. Porque é um peso que você não foi chamada para carregar. Amém? Amém, igreja? Falei demais, gente. Mas eu espero que realmente esse vídeo tenha feito sentido pra vocês. Se você já passou por isso, se você já ouviu isso, escreve aqui pra mim nos comentários, pra não dizer que é só eu que vejo esses exemplos na minha igreja e nas pessoas ao meu redor. Escreve aqui pra mim embaixo se você acredita que você vai ser fonte de transformação na vida de alguém, mesmo que todas as mulheres que já passaram pela vida desse homem aí não deu certo, mas você pode ser a fonte de transformação. Você quer pagar esse preço mesmo? Escreve aqui pra mim, tá? E se esse vídeo fez sentido pra você, se abriu seus olhos, por favor, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal para acompanhar. Eu tenho um vídeo toda semana. Vai ser maravilhoso ter você aqui acompanhando juntamente comigo. E compartilha com as moças solteiras ou até com as casadas, porque às vezes ter essa diferença de mentalidade, ter essa virada de chave mesmo depois, pode ser que ela consiga mudar a forma dela de lidar com o marido e a forma de lidar com o casamento. E que Deus te abençoe.